discutida, ou seja, vários outros tipos virais já tinham vacina e dengue assola não só um município aqui, mas todo o país. Vocês sabem do que o Brasil está vivendo até em relação à dengue, assim, bem piores em relação ao número de óbitos, em relação ao número de hospitalizações, e essa vacina era cobrada. Os estudos vinham acontecendo há muitos anos, até que surgiu aí, depois de todas as fases de testes e de tudo em animais, em humanos, a vacina passou a ser liberada. Então, assim, e aprovada e tudo mais. Então, assim, isso é uma virada de chave, eu acredito. É óbvio que não vai ser uma virada de chave para este período de sazonalidade, por questão de cobertura. Todas as vacinas precisam ter o que a gente chama cobertura de rebanho, que ela pode ser feita pela doença em si, quando se pega, mas também pela imunização. E essa cobertura ela está sendo pequena, ou seja, nós vamos começar a vacinação de crianças de 10 e 11 anos, devido à quantidade de doses que cada estado recebeu. Então, a FVS recebe do Ministério e a FVS, de acordo com a nota técnica do Ministério, faz a distribuição. As doses que chegam de Manaus, o município de Manaus é responsável por fazer todo o acondicionamento destas doses em temperatura, seguindo as técnicas que a Isabel pode depois explicar, mas fazer também toda a logística de distribuição em 171 salas de vacina. Ou seja, a descentralização em todas as salas é importante, porque é um princípio do SUS, descentralizar para dar acesso, e que para fazer com que a vacina fique mais próximo das residências ou do trabalho de toda a população, do público-alvo, que neste momento é de 10 e 11 anos. Lembrando que as estratégias que nós vamos fazer é de abrir as portas desses 171 pontos de vacinação para todas as crianças com a indicação, e também vamos fazer a estratégia relacionando a vacinação dentro das escolas através do PSE, do Programa Saúde na Escola, onde, por ser desta faixa etária, a maioria das escolas são realmente da Secretaria Municipal de Educação. As escolas que não estão vinculadas ao programa do PSE, a gente vai fazer através de um georreferenciamento, a responsabilidade da UBS mais próximo dessa escola também fazer visita na escola e fazer um processo de trabalho de vacinação nesses lugares. O que importa é que nossa meta de atingir 90% ou mais dessas crianças de 10 a 11 anos, e que a gente começa hoje, dá o start hoje deste trabalho, que é um trabalho de extrema importância. Como eu falei, de uma vacina que, numa rede privada, a gente até já checou, custa R$420, uma dose. Desculpa, se eu concluir, tá? Desculpa lhe atrapalhar. Eu gostaria que o senhor repassasse para a gente qual é o cenário hoje dos casos de dengue aqui na capital amazonense, para ficar mais claro, entendeu? Fazendo um comparativo nos números desse início de ano em relação ao ano passado. Se o senhor puder repassar números para a gente, para ver como é que está essa situação. Olha, assim, no próprio site da FVS, eu tenho aqui, recebo, o de hoje eu ainda não vi, porque muda todo o tempo. Mas, assim, tem um boletim, a gente pode passar para vocês, mas, assim, nós não estamos ainda em Manaus vivendo o que a gente chama de um surto, mas a gente chamar de uma epidemia ainda não está. Realmente aconteceu um óbito que estava em investigação por dengue. E o que a gente precisa dizer para o público é que, assim, essa vacina ela veio com a eficácia eficácia média de 84%, que é uma boa eficácia média, mas que em relação à prevenção das duas formas de dengue que mata, que é a febre hemorrágica por dengue, ou a dengue grave, que é o choque por dengue, a eficácia chega próximo de 91%. Então, assim, a principal importância de aumentarmos a cobertura vacinal dessa vacina é diminuir as hospitalizações por esses quadros de dengue que evoluem com sinais de alerta, com sinais de gravidade,
e diminuir principalmente os óbitos prematuros de pessoas jovens que pegam dengue e evoluem com óbito, mesmo com assistência acontecendo. Infelizmente, a história natural da doença, quando evolui para um quadro severo, grave, muitos deles, mesmo com a conduta, evolui para o óbito, que é, infelizmente, assim, um óbito prematuro. Então, essa vacina é de extrema importância. Eu acho que o mundo todo aguardava essa vacina, porque ela já é estudada há muito tempo. E aí, Manaus agradeceu o Ministério da Saúde, porque também tem que esclarecer, né? O Ministério da Saúde não está vacinando, nem todos os estados, nem todas as capitais receberam essa vacina, e Manaus recebeu. E aí, porque Manaus tem prioridade, tal, tem até alguns estados que hoje, neste momento, a situação epidemiológica está pior do que Manaus, bem pior do que Manaus. Mas o tipo viral que essa vacina cobre, o tipo 1 e o tipo 2, Manaus tem uma prevalência quase que total do tipo 2. Então, ou seja, mais ainda essa vacina tem uma especificidade à população de Manaus pela transmissão do vírus tipo 2. E é o vírus que essa vacina tem toda essa eficácia. Então, eu espero que os pais, os tutores dessas crianças, a gente, através do programa PSE, a Isabel criou uma autorização para que o pai não esteja presente, mas as crianças vão levar o papel, as escolas estão entrando em contato, os pais assinam a autorização e a imunização é feita. E lembrando, é algo gratuito do SUS e que, numa rede privada, uma dose custa em torno de R$400. Então, aproveitem, não deixem de usar esse serviço. Nós temos aí cerca de, neste público, 65 não, mil, 37. de 10 e 11 anos? 32 mil. Então, 32 mil doses a fazer. E quanto antes a gente fizer, melhor, né? Então, eu espero. Falando sobre a pergunta do colega, sobre as indicações, ou seja, neste momento, público-alvo 10 e 11 anos, gestantes, ou seja, é raro, mas já temos históricos de meninas de 11 anos com diagnóstico de gravidez, infelizmente. Mas, ou seja, 10 e 11 anos, não pode fazer em gestantes, não pode fazer em nutrizes, mulheres que estejam amamentando, pessoas com imunossupressão não podem, menores de 4 anos e maiores que 60 anos, apesar da gente ter o público-alvo hoje pelo SUS de 10 e 11 anos. Então, esses são alguns detalhes dessa campanha de vacinação. Se você teve o diagnóstico confirmado de dengue, ou seja, através de uma sorologia para dengue, confirmado recentemente, o prazo de vacinação ele tem que ser de 6 meses, mas se você recebeu a primeira dose da vacina no intervalo são de 3 meses, neste intervalo você tiver tido a dengue, aí você aguarda 30 dias após o sintoma da dengue para fazer sua segunda dose, não tem contraindicação. Bom dia, secretário. Qual é a estratégia das escolas? Vai chegar aos 90% de cobertura ou ainda vai ser necessário também alcançar as famílias que vão precisar ir até as salas de vacinação? Então, recentemente a CEMED, a Secretaria Municipal de Educação, ele fez investimentos com o terceiro turno, com uma outra refeição, com um programa de uma refeição para manter a assiduidade dessas crianças e para ampliar o número de vagas em relação. Saiu agora recentemente que nesta faixa etária a gente tem mais de 90% das crianças matriculadas. Então, ou seja, a gente espera que só com as crianças que estão estudando a gente já atinja essa meta. Então, é um trabalho árduo, ou seja, você vacinar. E este trabalho é de responsabilidade dos municípios, tá? Então, os municípios é quem vacina, os municípios é quem faz os registros, quem lança no sistema de imunização oficial, quem anota lote, validade, quem acondiciona
na rede de frio das UBSs, quem faz o controle de validade, de reabastecimento quando está próximo de acabar. Então é um trabalho muito árduo que está sobre o controle, a coordenação da Isabel e o chefe imediato dela, da Marinélia. Também tirar uma dúvida em relação à vacina, ela previne a dengue a partir de que, depois que você toma as 2 doses, que a eficácia chega a esse 83%? Isso, com certeza. Mas a pessoa pode contrair... Tipo assim, ó, porque assim, eu vi hoje você, tipo assim, A pessoa pode contrair... Quando a vacina tem a eficácia, exemplo, a eficácia ela é em evitar a doença. A eficácia é 84%. Então, ou seja, tem aí 26% a possibilidade de ainda pegar. Mas a eficácia para, que eu acabei de explicar, para dengue grave e febre hemorrágica do dengue, aumenta para próximo de 91%. E aí, ou seja, pouquíssimas chances de você evoluir com gravidade. E exemplo, o caso de óbito que a gente teve em Manaus, por dengue, foi de uma criança de 15 anos. Então, ou seja, a dengue acomete sim esse público e talvez, não só em Manaus, mas em outros lugares do Brasil, talvez o público escolhido pelo Ministério da Saúde para ser de 10 e 11 anos, possivelmente pela incidência de dengue nesses grupos. Porque eles saem de casa, passam 4 horas, se for escola de tempo integral, 8 horas fora de casa, e muitas vezes você não sabe o local do acometimento, tá? E lembrando, gente, aqui, a gente está falando de uma estratégia, vacinação. Aí eu não posso aqui, tendo tanta mídia aqui, de aproveitar o espaço e dizer que a principal arma contra a dengue é o apoio da população no território de sua casa, tá? Principal, tá? A dengue é um plus que a gente vai trazer, como eu falei, ela só vai ter um efeito quando eu tiver acima de 70% da cobertura em todas as faixas etárias. Então ainda vai demorar, ou seja, não vai resolver o problema de hospitalização agora, nessa sazonalidade. Então a gente vai aguardar chegar mais doses do Ministério da Saúde para que essa cobertura possa ser ampliada de forma mais rápida possível, tá? Secretário, a escolha do início da campanha aqui na comunidade tem um motivo específico, algo especial para que tenha começado aqui? Não tem. Na verdade, a escolha a gente faz, às vezes, a abertura muito no Distrito Sul, às vezes por causa da logística. E às vezes a gente pega uma unidade de porte 4 que foi reinaugurada numa zona, num território da cidade, que era considerado um vazio assistencial. Aqui não tinha UBS. Aqui tem 35 etnias em média morando aqui e era um vazio assistencial, ou seja, não tinha a presença da saúde nesse território. Então isso levou em consideração da gente prestigiar esta unidade para que a gente fizesse a abertura aqui. Como a gente vai prestigiar outras em outras aberturas, em outros eventos. É isso? Então, Isabel vai vacinar aqui a primeira... Não, é a Rosa que vai vacinar, eu só segurar ali. Aí vai, calma. Vai ser devagar, calma. Pois é, deixa eu tirar pra cá. Bom, vocês tiram. Peraí. Não se preocupem, vai ser devagar. Baixa.